Presidente, pedi a palavra para fazer 2 comunicados e um registro rapidamente. Primeiro, comunicar à Casa que nós acabamos de aprovar na Comissão Mista de Regulamentação das Matérias Constitucionais que dependem de regulamentação 2 projetos de extrema importância. O primeiro deles, que regulamenta a eleição indireta pelo Congresso Nacional se houver a vacância da presidência e vice-presidência da República. A Constituição reza que, se houver a vacância do cargo de presidente e vice-presidente e faltarem menos de 2 anos para encerramento do mandato, essa eleição deve ser feita de forma indireta pelo Congresso Nacional. E nós aprovamos a regulamentação de como isso deverá ocorrer. Esse trabalho foi feito inicialmente pelo senador Pedro Taques, a quem quero aqui registrar a excelência do trabalho, e eu, como relator geral, encampei, fiz alguns pequenos ajustes e nós aprovamos hoje por unanimidade esse projeto. Aprovamos também o projeto que regulamenta a PEC do trabalho doméstico. Essa regulamentação extremamente importante para a sociedade brasileira registrou uma série de procedimentos que vão facilitar a regularização do trabalho doméstico e eu devo dizer aqui que, como relator, procurei ouvir todos os segmentos, senador Eduardo Suplicy, de todas as centrais sindicais, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Sindicato dos Empregados. Nós ouvimos diversos segmentos, senadores e deputados que colaboraram, que encaminharam emendas, segmentos da sociedade, a AJUF, a ANAMATRA, Associação dos Juízes do Trabalho, enfim, ouvimos muitas contribuições e podemos construir uma legislação que vai fazer com que o trabalho doméstico seja valorizado, seja equiparado aos demais trabalhadores, com todos os direitos e obrigações, mas que também tenha em base as peculiaridades da forma do trabalho doméstico. Nós aprovamos essa matéria hoje, com a contribuição de diversos parlamentares que participam da comissão e, como eu disse, nós aqui regulamos o regime de trabalho de 44 horas, mais o banco de horas que vai poder ser acrescido, regulamentamos a questão do trabalho proibindo o trabalho infantil no trabalho doméstico, porque é um acordo internacional que o Brasil é signatário e, por decreto presidencial, incorporou esse texto à Constituição brasileira. Nós definimos a questão do super simples doméstico, a facilitação do recolhimento que será feito em guia única para o empregador. Nós estamos aprovando um sistema de refis, o REDOM, que vai fazer com que os débitos dos trabalhadores previdenciários possam ser parcelados pelos patrões para a situação serem regularizadas. Então, tem muitos aspectos importantes nesse dispositivo e, sem dúvida nenhuma, eu fico feliz de poder ter essa matéria aprovada e ela agora virá para o plenário do Senado e para o plenário da Câmara, onde poderão ser feitas as observações e as contribuições dos demais parlamentares. Portanto, o nosso trabalho na comissão está encerrado e agora caberá ao plenário do Senado e ao plenário da Câmara melhorarem a proposta, que eu tenho certeza que o farão. Permita, senador. Eu concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy. Primeiro, eu acho o comunicado de Vossa Excelência é muito importante sobre os 2 projetos. Vossa Excelência mencionou que, se o presidente e o vice-presidente se encontrarem impedidos nos últimos 2 anos, haverá, então, eleição indireta. Se houver a vacância, não o impedimento. Se houver a vacância. Se houver a vacância. A vacância se dá por impedimento de alguma maneira. Mas o impedimento pode ser provisório por uma questão de doença, pode ser alguma coisa. Certo, a vacância é efetivamente o cargo ser declarado quando vago. de vez os 2 não podem, não nem pode. O presidente, nem mais o vice-presidente. Exatamente. Então, será por eleição indireta pelo Congresso. Pelo Congresso Nacional. E há alguma forma de... E qual será o procedimento do Congresso? Primeira indagação, muito simples. Segundo, a outra questão da regulamentação, portanto, do trabalho doméstico é de extraordinária relevância, porque praticamente em todos os lares onde há empregados domésticos hoje, tanto a dona de casa ou o dono de casa
ou a empregada doméstica, todos estão no aguardo desta decisão. E agradeço muito se Vossa Excelência puder fazer uma breve explicação, seja para a empregada doméstica, seja para a senhora dona de casa, que procedimentos ela deve fazer, então, se for de fato aprovado o que Vossa Excelência, como relator, propõe. Acho que é só uma solicitação a Vossa Excelência, dado o interesse maior deste assunto, pois todos estão aguardando a decisão do Congresso Nacional, e já que Vossa Excelência é relator, sim, sabe da importância disso e de como as pessoas estão querendo ouvir a sua explicação. Eu agradeço a parte... Senador Romero Jucá, me permite uma parte, Vossa Excelência poderia responder para ambos e, naturalmente, para grande parte do povo brasileiro que está de olho, digamos, no seu relatório, com todo cuidado. Eu tive acesso já, dialoguei muito com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido um democrata mesmo. Vossa Excelência tem conversado com todo mundo, empregado, empregadores. Eu tive, inclusive, um elogio ao trabalho de Vossa Excelência por parte das centrais sindicais, que Vossa Excelência atendeu em grande parte em relação à visão que eles têm desta regulamentação. Vossa Excelência não é contra a multa, não é contra o fundo de garantia, quer garantir de fato o seguro-desemprego, a previdência. Sabemos que não é uma engenharia fácil, mas Vossa Excelência está sendo muito competente e eu estou muito esperançoso de que o seu relatório vai garantir a derrubada, aí sim, porque não é só aprovar a PEC do último bastião da escravatura no Brasil, que era o tratamento que era dado para as empregadas domésticas. O meu parte é mais cumprimentando Vossa Excelência, sei do esforço que Vossa Excelência está fazendo para assegurar, e como Vossa Excelência uma vez disse, eu ouvi, Vossa Excelência tem lado na história, Vossa Excelência quer o direito dos trabalhadores, mas quer também atenuar a parte do empregador, que é a classe média que contrata a sua empregada. E, nesse sentido, o governo vai ter que abrir mão de alguma coisa, e Vossa Excelência está trabalhando nesse sentido. Parabéns pelo seu relatório. Muito obrigado, senador Paulo Paim. O registro de Vossa Excelência, para mim, é uma satisfação muito grande. Vossa Excelência sabe da admiração que tem por Vossa Excelência e pela sua luta, assim como o senador Eduardo Suplicy. E, realmente, nós tivemos que montar um grande quebra-cabeça, né? Essa questão do trabalho doméstico, pelas peculiaridades, pela situação da dona de casa, da família não ser uma empresa, não ter departamento de contabilidade, não ter departamento de pessoal. Nós tivemos que criar um processo, primeiro, de simplificação, depois de garantia de todos os direitos trabalhistas e previdenciários para o empregado. Nós não poderíamos fazer distinção, porque senão haveria diferenças. E a PEC é exatamente para que tenha igualdade. Então, o que é que eu procurei fazer? Nós trouxemos a igualdade, demos todas as condições e todos os direitos aos trabalhadores, e aí, para equilibrar a dificuldade, nós fizemos com que o governo abrisse mão de uma pequena parcela da contribuição do INSS do empregador, exatamente para nós equalizarmos a questão da multa do FGTS, que era um assunto que assustava as donas de casa, né? De repente você tem que pagar uma multa de 40% do FGTS fora do orçamento familiar, corrigido, seria algo que poderia criar desequilíbrio. Então, nós criamos um sistema de diferimento da multa, né, a ser pago todo mês. Esse valor que vai ser pago a multa, mais o seguro assistente de trabalho, que dá 4% por mês, nós tiramos do INSS de 12% para 8% para fazer o equilíbrio. Portanto, o patrão não vai ter mais o susto da multa se houver a quebra de confiança do trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho diferenciado, então é um trabalho que requer confiança, né, que requer uma relação diferente da relação empregado-empregador de uma empresa, né? Então, tudo isso teve que ser levado em conta. Nós definimos jornada de trabalho, nós definimos hora extra, que será paga, nós definimos banco de horas, que será ajustado, nós definimos as férias, como é na CLT, em até 2 períodos, nós definimos uma série de procedimentos, a proibição de desconto de alimentação, de dormida, de vestimento. Nós colocamos todos os pré-requisitos e os direitos para os trabalhadores e, ao mesmo tempo,
levantamos as excepcionalidades do empregador para que ele também ficasse coberto e não ficasse amanhã sendo vítima de qualquer ação judicial que pudesse criar qualquer desequilíbrio. Eu entendo que nós chegamos no equilíbrio. A jornada é 44 horas semanais, tem hora extra, uma parte das horas extras terá que ser pago ainda no mês, como é dos trabalhadores. O que exceder 40 horas de hora extra irá para o banco de horas. Então, isso foi uma reivindicação das centrais sindicais que nós atendemos. A compensação poderá ser feita dentro do próprio mês ou, no caso do banco de horas, em um ano. Nós fizemos o super simples, que vai ser uma guia que vai ser retirada da internet. De qualquer lugar vai poder ser paga, vai haver um código de barra, vai haver todos os recolhimentos num único documento que vai ser pago no caixa eletrônico, na lotérica, não vai haver burocracia e dificuldade. Nós estamos exigindo o controle de ponto exatamente para que possa ser feito o registro dos horários e possa ser dimensionado o que é e o que não é hora extra. Nós definimos, senador Suplicy, diversos procedimentos exatamente para deixar claro como deve proceder o empregador e a empregada. E gostaria de registrar que é importante que os empregados e empregadoras se informem para que não haja mais dúvidas, não há nenhum motivo para haver demissão, não haverá nenhuma instabilidade no trabalho. Nossa ação foi no sentido exatamente de criar esse equilíbrio e criar essa condição do trabalho doméstico continuar a existir no nosso país da forma que existe hoje e ainda mais forte, porque o trabalhador doméstico vai passar a ter todos os direitos, FGTS e tudo mais, e, portanto, será um trabalho que será atrativo agora. Não será mais um subemprego, será um trabalho atrativo. Nós regulamentamos a questão da diarista. Diarista vai ser aquele que trabalha em até 2 vezes por semana. Se trabalhar mais de 2 vezes, há o vínculo trabalhista do emprego doméstico. Então, tudo isso ficou extremamente equacionado e eu entendo que agora é nós discutirmos no plenário das 2 casas e votarmos rapidamente essa matéria para que a sociedade possa ter uma lei, o Senado possa editar uma cartilha, nós possamos popularizar essas informações e tranquilizar os empregadores e garantir o emprego dos empregados domésticos. Muito obrigado. E eu gostaria, para encerrar, senhor presidente, registrar também que, como presidente do Senado hoje, participei do evento com a presidenta Dilma do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e da criação do Instituto Nacional de Assistência Técnica, uma ação extremamente importante em assistência técnica rural que será dado aos produtores brasileiros, melhorando a condição de produção. Então, eu quero parabenizar a presidenta Dilma, quero parabenizar o ministro Pepe Vargas, parabenizar o ministro Toninho Andrade, parabenizar a ministra Gleisi e a Casa Civil, que construíram em conjuntamente com esses ministérios essa proposta, porque, sem dúvida nenhuma, um plano safra de 21 bilhões de reais para financiamento da agricultura familiar é algo extremamente importante no nosso país. E a criação de uma empresa que dará assistência técnica aos pequenos produtores, principalmente, é também algo extremamente importante para melhorar a produção de alimentos, para baratear o alimento que vai à mesa do brasileiro, enfim, para gerar renda e para gerar desenvolvimento. Era esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.